nós cantamos, fala, Jesus, ele é, o nome dele, um dos nomes que ele é Emmanuel. Emmanuel, nós sabemos o significado, estudamos no Natal, o que significa Deus conosco. Quando aceitamos a Cristo, Jesus veio habitar entre nós, nós temos a presença dele entre nós. Então o pentecostalismo é o quê então? Se Jesus já está entre nós, Jesus já está na minha vida. O que então é a diferença então do pentecostalismo? Aconteceu que um dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. E depois do Pentecostes, o que aconteceu? E o que muda isso na vida do crente? Quando entrou o Espírito Santo, quando veio, até a chegada do Espírito Santo, a ordem foi ficar em até que nós sejamos revestidos de poder. Depois vocês serão. Eu creio que seria uma das explicações. O Espírito Santo vem para expressar Jesus ao mundo. A gente tem aqui dentro, mas muitas vezes as pessoas de volta não estão dentro. Mas quando o Espírito Santo nos reveste, nos enche, os que estão à nossa volta começam a sentir também essa coisa diferente. Então podemos influenciar as pessoas que estão à nossa volta e pregar o Evangelho como Jesus mandou. Vamos estar hoje já entrando na lição. Nós vamos estudar ao todo 13 lições. A pessoa, se você for ver no índice, a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da salvação, o batismo do Espírito Santo, a atualidade dos dons, fruto do Espírito, eu crucificado, santificação, cultuando a Deus, comprometimento, vivendo em temor, o Senhor cura, compromissados, urgência do discipulado, voltando os olhos para a bendita esperança. São todos temas atuais, vamos estar estudando um a um. E hoje vamos falar sobre o primeiro, que é o principal. Quem é o Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo. Vamos estar abrindo a revista na lição número 1, lição 1, que traz a leitura bíblica em casa em João, capítulo 14, versículo 16, e aquele que eu li também depois. E João 16. Amém? Eu leio primeiro e consecutivamente. Aprendi. Aê! A gente tem que treinar. Uma das estudos que ele está fazendo para trás também é sobre isso. Você tem que repetir até que você coloque em prática. Você aprendeu, quando você consegue repetir várias vezes. Vamos lá. Versículo 16. Eu leio primeiro e depois 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16,14. E Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Amém? Nós estamos chamando nosso pastor. Que estará dando para o estudo. Nós vamos, Senhor, Espírito Santo, me ensina. Usa a Bíblia, pastor, que eu possa aprender mais. Oremos, Senhor Deus, ó Pai, estamos em Tua presença, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, venhamos te pedir, Senhor. Usa o nosso pastor, ó Pai. Olha, Senhor, Pai, nosso entendimento, nossa mente, nosso coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. E queremos entender e colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Ao Senhor, meus amados. Amém. Nós estamos aqui hoje para baixar um pouquinho o som e comentar a respeito desse tema tão maravilhoso, né? Tema que faz parte do dia a dia do crente. A nossa vida sem o Espírito Santo seria uma lata vazia. Podemos até fazer barulho, mas não tem efeito nenhum, porque está rouco. E pode sentar, porque já lemos a palavra. Vamos falar sobre esse tema que começa para saber o que é ser um crente pentecostal e viver essa vida de Pentecostes. Saber que está à nossa disposição
e não longe de nós. Muitas pessoas acham difícil ser batizado no Espírito Santo. E eles pensam que se não for batizado no Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Isso não é verdade. O Espírito Santo, as pessoas têm, inclusive os nossos irmãos que são tradicionais, isto é, que eles não creem na atualidade dos dons, mas eles creem no Espírito Santo. Então, todo crente de qualquer igreja que aceitou Jesus como Salvador, ele tem o Espírito Santo. Mas esse revestimento de poder, que é exatamente isso que é o batismo, vai ser estudado sobre isso. Esse revestimento acontece na busca do crente. Não precisa ser um crente especial para receber. A Bíblia diz que para todos é dada a oportunidade de receber esse revestimento, que será, no caso, um revestimento para ter mais ousadia, para ter mais coragem e também ter mais sensibilidade à direção do Espírito. Jesus, no último discurso dele, falou que eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador, e ele disse: fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, o que o Espírito Santo é? Nós vamos conhecer um pouco agora, para que saibamos que, assim como Jesus falou: sem mim nada podeis fazer, e em Jesus é que temos o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo sem ter Jesus e vice-versa. E ninguém tem Deus sem ter nenhum dos dois, porque o Espírito Santo, Deus, Jesus, é trino e é um. Só Deus. É difícil entender isso, mas é assim que funciona. Aqui na introdução ele fala sobre o tema desse trimestre. Quem escreveu essa lição, um pastor conhecido nosso, pastor presidente da igreja em Jundiaí, pastor Ezequias Soares, que tem vários livros, eu tenho alguns deles, porque ele é um apologeta também, é um defensor da fé. Ele tem livros escritos sobre seitas e heresias, muito bons. A pós-modernidade também ele escreveu sobre isso, para orientar os crentes a tomar cuidado com a pós-modernidade, o que surgiu depois disso. E esse pastor que escreveu, ele é líder dessa Assembleia de Deus em Jundiaí, mas ele também é presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, presidente da Comissão Apologética da CGADB. Ele é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo. Ele tem conhecimento do hebraico, graduado. Ele é mestre também em ciências da religião pela Universidade Mackenzie. E é autor de diversos livros. E entre eles, o Manual da Apologética Cristã, isso é, se você quiser saber o que cada seita ela ensina, ela prega, o que ela crê. Então esse livro vai ajudar você. Também heresias e modismos e a razão da nossa fé, todos eles publicados pela CBAD. Se alguns irmãos quiserem algum desses livros, a nossa irmã Alessandra, se você falar com ela, ela pode pedir para você. Amém? Então vamos lá. Então, na verdade, os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com os seus dons e manifestações, como a glossolalia, que é o falar em línguas, né? Manifestação, e as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição, ela mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Os irmãos aqui que estão fazendo o etário já
se já passaram por esse livro, já conhecem bem o que nós vamos aprender aqui, mas vai agora reavivar na memória algumas coisas sobre o Espírito Santo. O primeiro tópico fala da revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? O que os crentes precisam saber? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, seus atributos divinos, as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Então o que nós vamos aprender é de acordo com a revelação bíblica. O primeiro subtópico fala da divindade. O que é divindade? A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E esta é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito Santo aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho. E Jesus, então, ensinando a oração, ele diz: batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, bem conhecido esse texto. E não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito em várias partes da Bíblia, como lá em 2 Samuel 23, 2 e 3, e 2 Coríntios 3, 17 e 18. E mais, ainda diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. O Espírito Santo habita em nós. Lá também no capítulo 6, ainda de 1 Coríntios 19, diz também o mesmo texto, que nós somos o templo do Espírito Santo. Quem? O nosso corpo. Amém? Então, o Espírito Santo ele é chamado de Deus. O Espírito Santo é chamado de Deus também. Pois o apóstolo usa, os apóstolos, alternadamente. Quando fala do Espírito, fala de Deus, e fala de Deus, fala do Espírito. Isso porque o cristão também é um templo de Deus. O Senhor disse: que casa me construireis? Eu não habito em templo feito por mãos, mas vós sois o meu templo, diz o Senhor. E Ele quer habitar aonde? Em palácios, em construções bonitas, elegantes, mansões. Deus, Ele quer habitar no nosso corpo. E é por isso que fez desse corpo o templo do Espírito, para que o Espírito, ele, nos orientando cada dia, ele faça com que esse templo para Deus fique constantemente limpo, santificado, purificado. É por isso que Paulo adverte: todo pecado é fora do corpo, mas tem pecado que é contra o corpo. E esse pecado se torna mais grave pelo fato de que o pecado contra o corpo, ele macula, ele mancha, ele suja o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus não habita em templo sujo. Por isso que precisamos cuidar de tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Houve por muito tempo uma alegação de muitos dizendo que Deus só quer um coração. Esse corpo não vale nada, isso aqui vai botar para o pó. Mas a Bíblia não fala dessa forma, amém? Então temos que santificar-nos. É por isso que a santificação, ela é tão importante para a nossa vida. Então, na verdade, esse fato de Deus fazer isso, ele fala sobre esse conhecimento que temos que ter dessa vontade de Deus. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo e ele falaram isso, tratam disso
combinam com isso. Assim, ele habita no crente o Deus Trino e Uno. Isso é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você está em qualquer lugar, e é por isso que nós temos falado para os irmãos, o crente não é só crente na igreja. Eu tenho lugares, amados, e muitos têm essa ideia de que nós temos que ser santos na igreja. Nossos procedimentos têm que ser exemplares na igreja. Mas quando está lá fora pode ter a sua privacidade. Inclusive, como eu já falei para os irmãos, eu congreguei em igrejas nos Estados Unidos, igrejas americanas, e infelizmente algumas delas têm essa forma de entender. Quando eu vi uma pessoa servindo a Santa Ceia na igreja, era um diácono, e depois, quando termina o culto, eu vou lá fora e ele está fumando um cigarro. E eu fiquei impressionado e fui perguntar se aquele era realmente um obreiro da igreja, e eles me disseram que é. E eu perguntei para o meu amigo, aquele que esteve aqui com vocês, por que ele faz isso? Por que é dessa forma? E ele disse, aqui nos Estados Unidos as pessoas não permitem que você entre na sua vida privada. Eu falei, mas se nós somos santos, e se pertencemos a Cristo, a nossa vida privada, ela não pode ser diferente da vida cristã. E a vida cristã tem que ser uma vida de santificação e honra a Deus. Ele está maculando o corpo dele, ele está colocando aí dentro do corpo dele algo que está destruindo o templo de Deus. E o Deus é bem claro na Bíblia, quando ele diz, quem destruir o meu templo, eu o destruirei. Então eu não consegui entender, mas disse, mas lá, por causa da lei, se por acaso o pastor falar e o crente se sentir ofendido, ele pode até processar a igreja. É por isso que é importante, amados, nós ensinarmos a Bíblia para a igreja. Quando o crente conhece a Bíblia, a própria palavra vai dosar o crente, ela vai disciplinar. A própria palavra tem esse poder de também de nos limpar. É a lavagem da regeneração pela palavra. Além da salvação em Cristo e o sangue dele lavando nossos pecados, a palavra de Deus em nós, ensinada, ela é traduzida pelo Espírito Santo na interpretação bíblica real, para nós colocarmos em prática no poder da palavra em nós. A palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Então, Deus e o Espírito Santo são a mesma deidade, isso é, eles são, embora sejam três, que tenham ações até diferentes, mas nunca conflitam uma com a outra. O segundo subtópico é personalidade. Personalidade. O que é personalidade? Foi falado aqui, né? Personalidade é porque é uma pessoa que se expressa. Coisa não tem personalidade. Ela tem personalidade, precisa ser uma pessoa. A personalidade do Espírito Santo é bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. A palavra constitutivo significa que entra na constituição de algo, é algo essencial e indispensável. Então, os elementos que são essenciais a essa personalidade, os principais são intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O espírito é inteligente e raciocina, né? E também ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e também pode entristecer-se.
Vamos ver Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Leia, por favor. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, até interceder, o Espírito Santo intercede. Então, ele se comunica. Ok? Tem emoção, porque ele se entristece. Ok? Ele ama, é um sentimento. E também ele é volitivo, isso é, ele tem vontade própria. A Bíblia fala que os dons é dado a cada um, que o Espírito Santo dá conforme ele quer. É dado a cada um conforme a sua vontade, a vontade do Espírito. É distribuído na igreja para a edificação. Então, a uns é dom de línguas, outros interpretação das línguas, outro profecia, dom de revelação, dom de milagres, de curas. Tudo isso é dons que o Espírito Santo pode derramar na igreja. Se você quer dom espiritual para usar na igreja com o objetivo de edificar a igreja, você pode pedir. E Deus dá. Peça. Busque os dons do Espírito Santo. Não fique achando que a hora que Deus quiser dar, Ele dá. Irmãos, a Bíblia diz que é só pedir. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos impunham a mão, as pessoas já recebiam o batismo no Espírito Santo. Lembrando a vocês que em João capítulo 20, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e ali ele já sopra o Espírito Santo sobre eles. Esse revestimento a pessoa já tem o Espírito Santo. O revestimento faz o enchimento do Espírito na vida da pessoa. E aí isso vai transbordar em falar do Evangelho de Jesus, da graça, de salvação. Então, quanto mais cheio do Espírito estivermos, mais ousadia, poder e autoridade teremos para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Interessante que o Espírito Santo, ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia, lá em Atos 16, 7. Então, ele direcionava a vida dos apóstolos, ele guia. E quando nós oramos a Deus, nós pedimos a direção do Espírito Santo para todas as decisões. O crente mais abençoado, que toma decisões mais corretas, é aquele que toda vez que vai tomar qualquer decisão, fazer qualquer negócio, primeiro ele ora a Deus com um coração disposto a ouvir um não de Deus ou um sim. Porque tem crente que já ora, mas não tem disposição de ouvir um não. Ele só ora para que Deus diga sim para ele. Mas a gente tem que estar disposto a ouvir sim, também disposto a ouvir não. Quando uma jovem quer namorar, um jovem quer namorar para casar, ele vai conhecer uma jovem, um jovem, ele teria que falar com Deus: é a tua vontade, Senhor, que eu esteja com esse jovem, esta jovem. E ela muitas vezes tem medo de falar com Deus, porque Deus pode dizer não. E ela vai perder a oportunidade, o Senhor, mas está tão difícil o negócio, está meio seco o tempo, não aparece um jovem nessa igreja, não aparece uma jovem. E eles ficam com medo, o primeiro que aparece a disputa, todo mundo corre atrás, fica todo mundo disputando quem vai ser e quem vai conseguir. Então, se o jovem soubesse que isso aí é ruim e é perigoso, ele não faria isso, apenas ficaria no seu lugar e orando a Deus, sabendo que Deus sabe do seu coração e sua necessidade. E Deus não vai te dar qualquer um, vai te dar o melhor, vai te dar a melhor. Porque Ele sabe o que é bom para nós, entendeu? Você chorou por causa de alguma coisa aí? Chorou por causa de uma menina, por causa de um menino?
Eu sei, porque também eu fui adolescente, fica tranquilo, aí eu conheço essas coisas. Faz um pouco de tempo que eu passei isso. Só tenho 46 anos de casado, então quer dizer que foi um pouquinho antes. Mas Deus me deu a que Ele tinha para mim, entendeu? Mas o importante é que nós estejamos dispostos a ouvir. E o Espírito Santo, que habita em nós, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? O Espírito Santo, Ele distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas Ele diz assim, como diz o texto, aí mais um só. É o mesmo Espírito, Ele opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, lá em 1 Coríntios 12, 11, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Isso é, Ele sabe qual é o melhor dom para você e para mim. Ele sabe. Porque Ele conhece o nosso temperamento. Ele sabe o dom que vai fazer mais bem, vai se encaixar mais com a nossa personalidade. E Ele dará para usar na edificação da igreja. Nenhum dom pode ser usado para benefício próprio, que o dom é do Espírito, para ser usado para edificação da igreja. Então, eu oro a Deus para que os crentes tenham dons espirituais e que vocês usem esses dons para o crescimento da igreja. Ele pode ser usado tanto na igreja, como ser usado aonde você convive com seus vizinhos. O crente pode orar por um enfermo e ele é curado, porque até tem crente que ora não com o dom, mas ora com a promessa de Cristo. Ele disse lá em Marcos 16, aquele que crê em mim, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, e ele pisarão em serpentes, e se orarão pelos enfermos, e os curarão. Sinal que sai o crente. Agora existe o dom de curar, que é manifestado em que Deus usa você para várias curas em várias pessoas. Dom de milagres, né? Milagres e curas são diferentes. Milagres, Deus faz acontecer coisas impossíveis, né? Há coisas que são impossíveis de fazer, a voltar a existir membros do corpo que não tinha, né? Fazer novo algum órgão do nosso filho, do nosso corpo, e outras coisas mais que o milagre, só milagre pode ser. E que milagre, como a gente fala, milagre não se explica, né? É milagre. Bom, o terceiro subtópico é atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis. O que é atributo incomunicável? É aquele que só Deus tem, através de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem os comunicáveis, ou seja, os metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Por exemplo, Ele é onipotente. Não há ninguém mais onipotente, a não ser Deus na Trindade, nos seus três. Ele, no poder de milagres e prodígio no poder do Espírito Santo, e a fonte de poder e milagres. O Espírito conhece todas as coisas, então Ele é onisciente, até as profundezas de Deus, assim também como o coração humano e as coisas do futuro. Isso pode ser onisciente, por ser Ele onisciente. Então, onisciente significa que sabe tudo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Ele tudo está diante dEle. As previsões que Ele já fez, todas elas
As profecias bíblicas, nenhuma delas até hoje falharam. Vários profetas tiveram suas profecias falhas, que não foram cumpridas. Mas a Bíblia, ela 28%, marque aí se você é estudioso da Bíblia, 28% da Bíblia é profecia. Nenhum livro de nenhuma religião se arrisca, porque uma só profecia que não se cumpra perderá toda a credibilidade daquele livro da religião. Então a Bíblia dá até endereço, da onde a pessoa vai nascer. Jesus Cristo, o que foi falado dele pelos profetas, foi dado até a cidade onde ele vai nascer. E olha que Jesus, a Maria e José não estavam, no último mês de gravidez da Maria, não estavam lá em Belém. Estavam mais ou menos a uns 120 quilômetros distante de Belém. E estava lá, e Maria podia nascer a qualquer momento, estava lá em Nazaré. Nazaré, se você quer conhecer uma cidade feia, conheça Nazaré. A única coisa bonita que saiu dali foi Jesus. Eu estive lá em 1990. É muito pobre. E eu estive na provável casa que José trabalhou e que criou Jesus. E também conhecemos a única fonte de água que tem na cidade. E possivelmente Jesus, por ser o filho mais velho, muitas vezes foi buscar água para sua mãe Maria ali, para o seu pai, naquele lugar. E ela estava ali no 8º mês de gravidez. Mas aí houve um decreto de César Augusto que todo mundo devia voltar para a sua cidade de origem, a família, para se recensear. Foi aí que Maria teve que viajar, na barrigona, né? Quase 120 quilômetros em cima de um jumentinho, possivelmente. E chegando lá, ela entrou em trabalho de parto, e aí Jesus nasceu exatamente onde o anjo que a Escritura tinha falado. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Na Bíblia você pode confiar, ok? E que mais? Ele é o Criador também do ser humano e do mundo. Você vai encontrar na Bíblia, falando que Jesus criou todas as coisas. Em João capítulo 1 fala que todas as coisas foram feitas por Jesus, não é? Mas o Espírito Santo também estava na eternidade, criando todas as coisas. A Bíblia fala que Deus ressuscitou Jesus, que Jesus, ele mesmo saiu da sepultura, e que o Espírito Santo também ressuscitou Jesus. O que significa? É um só. Você falando tanto de Jesus, Deus, Espírito Santo, você está falando sempre do mesmo ser, embora tenha personalidade, mas numa só. Jamais eles se entram em conflito. A palavra de Deus apresenta de igual modo os seus atributos comunicáveis. Então, os atributos incomunicáveis, quer dizer, nenhum de nós terá esses atributos aqui. Criador, né? Onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Quando é que muita pessoa pensa que o que detém o anticristo, que será tirado da terra, é o Espírito Santo. Mas não pode ser, porque ele é onipresente. Ele não vai estar como agora ele está, como consolador. Aí sim. Mas a igreja saindo da terra, o que vai ficar aqui é aqueles que vão ter que crer em Jesus ou se arrepender do pecado, mas vão pagar muito caro pelo fato de não ter crido antes e subir com a igreja. Você olha para o passado, olha para Abraão, quando ele tinha Eliezer como o seu mordomo, que foi mandado buscar Isaac, buscar Rebeca para casar com Isaac, ele trouxe Isaac até o campo. E lá na tenda
Isaac viu as pessoas vindo e foi até o campo. Quando estava no campo, a Rebeca viu Isaac. E ela perguntou quem é. E Isaac falou, aquele é meu senhor, Isaac. Aí ela se cobriu com o véu. Isaac foi até ela, recebeu e levou para casa para consumar o casamento. A Bíblia diz que Jesus virá as nuvens dos céus. Então o Espírito Santo vai nos levar até as nuvens, a igreja do Senhor. E Jesus, como o noivo da igreja, vai receber a igreja nas nuvens e levar para as bodas do Cordeiro. Aleluia! Isso está perto de acontecer. Então a alegoria que a gente usa de Abraão, o seu servo, mordomo Eliezer, e seu filho Isaac. Isaac, aí é uma alegoria de Jesus. Abraão, Deus, e Eliezer, o Espírito Santo. Então agora vamos ver os atributos comunicáveis, né? Que são santidade, verdade, sabedoria, entre outros. A Bíblia nos recomenda pedir sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, peça a que Ele a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Glória a Deus. O sentido do tópico primeiro é: a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus tributos divinos, atributos divinos. E o Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos comparar aqui. Já estudamos, né, diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. A palavra Trindade você não encontra na Bíblia, né? Mas ela é uma verdade para a gente explicar. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com a Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. E existe aqui uma palavra que o pastor colocou, que chama-se pericorese, que é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, e que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade de uma na outra. Cada pessoa está na outra e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Pai e o Filho e o Espírito se dá nesses termos, e ela é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Então, quer dizer, como Deus é eterno, assim Jesus também é eterno, porque muita gente pensando, porque Jesus é Filho de Deus, a gente pensa que Deus criou Jesus. Tem uma seita aí que ensina que Jesus é um Deus menor. Inclusive na Bíblia deles, que está lá em João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus, com letra minúscula. Eles mudaram a Bíblia para dar força no argumento deles que Jesus não é Deus. Mas Jesus, ele não foi criado, ele nasceu como homem, mas chamado o quê? Que foi falado aqui, Emanuel, que significa Deus conosco, ok? Então ele fala que essa intimidade entre o Espírito Santo se dá no termo de que é eterna. Jesus fala desse relacionamento entre eles desde antes que o mundo existisse. E em outro momento ele disse o que a Filipe? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E o Espírito está também nessa Trindade. Uma coisa que também há uma confusão quando
aparece na Bíblia em 16:14, que Jesus diz, Ele me glorificará. Quando Jesus foi falar sobre o Espírito Santo que Ele enviaria como outro Consolador. Houve época que entre nós, os assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento ele era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. E ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é Ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito de Deus é Deus, né? Se o Espírito é Deus, logo ele pode ser adorado. A única forma que eu vejo na Bíblia que você pode entender diferente é quando Jesus foi ensinar a forma de orar, ele sempre diz, você orará assim, pedirá ao Pai em meu nome. Então, tem pessoas que oram ao Espírito Santo. Eu creio que Deus pode ouvir essa oração, sim, mas você não encontra na Bíblia uma afirmação que diz que você deve orar ao Espírito. Mas o Espírito Santo faz parte da oração. O Espírito Santo inspira, ele geme junto conosco nas nossas orações, procurando tornar as nossas orações agradáveis a Deus. O que os irmãos acham? Já pensaram nisso alguma vez? Que ele pode ser adorado, isso não é colocado em dúvida aqui. Mas que você deve orar a Ele. Alguém achou alguma parte que tenha algo que dê uma base para a gente entender isso? Ou não? Tem? Conseguiu ver, Cláudio, alguma coisa? Alguém conseguiu ver alguma coisa? Porque tem até louvores que tem oração ao Espírito Santo, né? Louvores a pessoa está orando ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo. Hã? O Espírito Santo, cara. O Espírito Santo que Ora por nós. ora por nós, intercede por nós. Agora, nós orarmos a Ele, eu não encontrei na Bíblia, embora Ele seja Deus, mas a função do Espírito Santo era exatamente essa, de levar a gente a orar, a louvar a gente a entender. Jesus falou, Ele vos ensinará, Ele vos fará lembrar, né? Em nenhum lugar você acha, ore a Ele, que Ele... Porque quem é o intercessor entre Deus e os homens? É Jesus. Isso não diminui o Espírito Santo, de forma alguma. O Espírito Santo é que nos mantém vivos. Quando você nasceu de novo, você só nasceu de novo porque o Espírito Santo veio morar em você. Então o seu espírito que estava morto, reviveu. Então, a gente só é vivo para Deus quando você crê em Jesus. Mas quem convence você a crer em Jesus? O Espírito Santo. Nós vamos ver isso na próxima lição. Então, agora, a única dúvida minha, eu ia perguntar aqui para os escritores da lição, e não tive ainda resposta, mas o que eles têm a ensinar sobre isso, com relação a adorar ao Espírito Santo? A gente também não vê na Bíblia muita forma, mas como Ele é Deus, então também pode ser adorado. Isso não tenho dúvida, tá? Louvado também. Eu sempre falo nas minhas orações, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Sobre a questão de orar ao Espírito. E às vezes, assim, eu peço para Ele me guiar na oração. Às vezes eu peço para Ele mostrar, né, no meu coração, me ajudar a pôr para fora aquilo que eu não estou conseguindo colocar em palavras.
Eu creio que até que Deus aceita essa oração, mas o fato é, se Jesus ensinou orar ao Pai em meu nome, então eu faço assim, Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo me instrua. É assim que eu oro. Que Ele me revele, que Ele me ilumine. Porque o Espírito Santo é isso, Ele ilumina a nossa mente. Ele conhece e prescruta os mistérios de Deus. Então Ele pode fazer isso. Mas obedecendo ao que a Bíblia ensina, eu oro dessa forma. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que em mim habita, me dê sabedoria, entendimento, abra meu entendimento para saber a Tua vontade. Então eu acho que é a forma mais correta, biblicamente falando, ok? Agora, quando a gente ora de forma até errada, ao Espírito Santo, Ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, tentando transformar nossa oração agradável a Deus. Então, até quando a gente ora errado, a gente tem um coração sincero, Ele sabe, mas está orando errado, o Espírito Santo nos ajuda nisso. Amém? Amém. A intimidade, então, entre esses termos, ela é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, e em outro momento ele diz a Filipe que ele está no Pai e o Pai está nele, e ele me glorificará. Então, o argumento era baseado numa interpretação também equivocada. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ainda hoje então é comum ouvir isso. Mas assim como Deus glorifica Jesus Cristo, o próprio Jesus na oração 17, no João 17, falou: Pai, glorifica o teu Filho com a glória que eu tive junto a ti, né? Antes que o mundo existisse. Então nessa oração o próprio Jesus já pede para o Pai glorificá-lo. Então Deus glorifica Jesus, Jesus glorifica o Pai e o Espírito Santo também. Ok? Agora vamos. A intimidade entre o Filho e o Espírito se dá nesses termos, que é pericorese, ou é uma intimidade eterna, isso é inseparável. Não há nenhuma confusão, nenhuma contradição. Não há nenhuma. Um pai deseja uma coisa, o filho muda. Não. Eles são totalmente, porque são perfeitos, não existe nenhuma contenda entre eles de ideias, de pensamentos. Entre nós pode acontecer, entre nós pode haver uma ideia diferente, eu penso diferente, até entre pastores existe. Por que você acha que tem tantas denominações? É porque não concordou com uma certa parte. Por que tem arminiano e calvinista? Porque houve um